Vamos lá. Acho que tá carregando aqui. Acho que agora... Olá, pessoal. Boa noite, Otávio. Boa noite, Histórias de Papel. Sejam bem-vindos aqui. Nós vamos falar hoje de mais um conto de Machado de Assis, chamado Cantiga de Esponsais. Bom, vamos aguardar aqui mais. Boa noite, Fabiana. Tudo bem? Seja bem-vinda. Esperando aqui o pessoal começar a entrar. Tentei salvar o nome aqui do conto, mas eu não sei fazer isso, aquele fixar, né, o nome do conto. Boa noite, Lucas. A todo momento eu fico falando canto, porque me lembra, eu trabalho muito com os Lusíadas, né? Boa noite, Aldina, eu acho. Seja bem-vinda. Mas o título do conto que nós vamos comentar hoje, né, o conto de Machado de Assis, chamado Cantiga de Esponsais. É um conto bem curto, nossa conversa vai ser bem rápida, tá? Não vamos aí tomar muito tempo da noite de quarta-feira de vocês, mas é um conto que, apesar de curto, ele tem muito a nos ensinar, né? Então eu vou começar aqui já explicando a partir do título, tá? Aqui, ó. Eu tenho essa versão aqui, como sempre eu uso, né? Essa versão ela é ilustrada, uma edição muito boa. E Cantiga de Esponsais, essa palavra esponsais, né, significa tudo que tem relação com casamento, né? Com compromisso de casamento. Então é uma cantiga, uma canção de compromisso de casamento, né? Boa noite, Dorival. Boa noite, Expandindo o Imaginário. Olha aí. Nada melhor que expandir o imaginário com literatura, né? Então, sejam bem-vindos. Eu estava falando para o pessoal que hoje nós vamos comentar sobre o conto de Machado de Assis, é o segundo conto, chamado Cantiga de Esponsais. E aí eu estou explicando o que significa essa palavra, né? Esponsais. Então, eu falei que tem a ver com cantigas de compromisso de casamento, né? Tudo com esse universo do casamento, tá? Boa noite, professor Maltos. É engraçado que os nomes, né, que nós colocamos às vezes assim, é igual agora, quem for professor, quem é professor sabe, né? Essas aulas online, você tá lá, tá um nome bem esquisito, você que faz a chamada, é uma criança que tá usando o perfil da mãe ou do pai, né? E aí você fica toda perdida. Mas enfim, vamos voltar. Então, Cantiga de Esponsais é o título do conto, um conto muito curto, como eu falei, e não vai tomar muito nosso tempo, tá? Então, o enredo desse conto é muito simples. Ele conta a história de um mestre, né, de um músico muito bom no que faz, só que ele é muito bom em tocar, em reger obras alheias, né? Mas ele não consegue compor. E esse é o grande dilema da vida dele, né? A grande tristeza, porque ele não consegue compor. E logo após seu casamento, ele começa a compor uma canção, mas não consegue terminá-la. A mulher, em seguida, falece e ele deixa aquela música ali guardada porque ele foi frustrado, né? E aí, em seguida, depois, claro, aqui eu estou fazendo a síntese, né? Em seguida, no final do conto, ele, após anos tentando compor aquela canção, uma nota que faltava, que ele não conseguia alcançar, no final da sua vida ele escuta um casal, né, uma moça ali que estava junto com o seu marido. Boa noite, Eduardo. E ele escuta ela cantarolar justamente a canção, aliás, a nota que ele tanto procurou durante toda a sua vida, né? Esse é o resumo, né, uma síntese aí do nosso conto. Então, essa narrativa, esse conto, ele é narrado em terceira pessoa. Nós temos um narrador onisciente, tá? E o narrador, ele começa falando, né, dirigindo-se ao leitor, o que é uma característica muito comum, né?
vocês devem conhecer, né, ter lido algo do Machado de Assis, nós sabemos que ele faz isso muito, né? Ele chama a atenção do leitor, né? Então, por exemplo, em Dom Casmurro, né, a todo momento Machado de Assis ou o narrador está chamando a atenção do seu leitor, né? Então isso aqui também acontece no conto Cantiga de Esponsais. E aí, como é muito curto o conto, eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo aqui. Quem tiver com livro, ou quem tem PDF, né? Acho que o Dorival, não sei, mais alguém, a Fabiana talvez tenha também aí, né? Acompanhem comigo logo no começo para vocês verem essa descrição e depois essa comparação, né, que ele vai fazer entre um ambiente e outro. Oi, Bruno, boa noite. Né, então ele começa assim, ó. Imagine a leitora que está em 1813, na Igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas festas antigas, que eram todo o recreio público e toda a arte musical. Sabem o que é uma missa cantada. Podem imaginar o que seria uma missa cantada daqueles anos remotos. Não lhe chama a atenção para os padres e os sacristães, nem para o sermão, nem para os olhos das moças cariocas, que já eram bonitos nesse tempo, nem para as mantilhas das senhoras graves, os calções, as cabeleiras, as sanafas, as luzes, os incensos, nada. Não falo sequer da orquestra, que é excelente. Limito-me a mostrar-lhes uma cabeça branca, a cabeça desse velho que rege a orquestra com alma e devoção. Então, Mendonça aí, boa noite. Então, ele começa a descrever esse ambiente da missa, né, para depois trazer um contraste que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, ele fala, ó, se você já foi uma missa provavelmente na sua época aí, você sabe que é bonito, né, aquele ambiente, né, da missa. Imaginem você, leitora, já que ele está se referindo à leitora. Oi, Jonas, boa noite. E ele fala, ó, tudo isso maravilhoso, mas não é o foco. Eu não quero que vocês prestem atenção nessas moças cariocas de olhos bonitos, que vocês observem a orquestra, mas sim um regente da orquestra de cabelos brancos, que é justamente o nosso mestre Romão. Então, em resumo, dessa primeira parte do conto, né? Vocês devem estar ouvindo a minha gata aqui miando, ela vai ficar atrapalhando a live toda hora aqui. Quem tem gato sabe como eles são. Então, ó, o mestre Romão, ele tem mais ou menos 60 anos, tá? E ele é uma pessoa, quando está ali regendo a orquestra, e outra pessoa no momento em que ele deixa e sai ali do altar, né? O narrador nos mostra esse contraste de duas pessoas, né? O mestre Romão feliz, feliz, realizado, aquele homem, aquele senhor que todo mundo admira, mas que ao acabar a missa, ao acabar ali, ao apagar das luzes, né, ele volta à sua vida real, né, e mostra uma melancolia. Ele é um homem melancólico. Pois é, Fabiana está participando, né? Na última live ela quebrou o meu pente e derrubou um livro, né? Espero que hoje ela não quebre nada. Então, o mestre Romão é esse homem que no palco, no momento que ele está ali como regente, ele é uma pessoa alegre, realizada, e ao acabar aquele momento, ele se transforma em uma pessoa melancólica. Então, assim, o conto, esse meio, né, ali, entre a apresentação da missa, onde o mestre Romão participa, e o final do conto, ele é repleto de descrições, né? É uma narrativa que o enredo é muito simples, como eu falei no começo. O que deixa incrível o conto na verdade, é a forma que o narrador nos descreve o ambiente, a adjetivação que ele traz ali do mestre Romão, né? Então, ó, vamos lá. Então, ó, o mestre Romão, ele era conhecido, como eu falei, e em certo momento do conto, mestre Romão sai da igreja, sai dali da sua apresentação e volta à sua realidade ali cabisbaixa e dirige-se até a sua casa. E nesse momento o narrador vai nos falando um pouco da vida dele, né? Que ele era uma pessoa conhecida, que casou
casou-se muito cedo, mas que viveu apenas 2 anos com sua mulher, né? Depois 2 anos de casado, a mulher do mestre Romão morre, né? E ele parece que esse episódio da morte da mulher dele foi um episódio assim muito crucial para a vida dele e para a vocação dele, tá? Vocês viram que hoje, quem acompanha aqui o meu perfil, viu que eu coloquei nos stories, né, falando sobre vocação. Porque justamente aqui Machado de Assis, ele quer trazer também o tema da vocação. Então eu vou ler para vocês aqui, para nós podermos comentar, a descrição ou a definição que o narrador nos dá da vocação. Ele fala que há 2 tipos de vocações. Então ele fala assim, ó: parece que há 2 sortes de vocação, as que têm língua e as que não têm. As primeiras realizam-se, as últimas representam uma luta constante e estéril entre o impulso interior e a ausência de um modo de comunicação com os homens. Romão era destas, tinha a vocação íntima da música, trazia dentro de si muitas óperas e missas, um mundo de harmonias novas e originais, que não alcançava exprimir e pôr no papel. Boa noite, Fabiana, outra Fabiana aqui que acabou de entrar. Então vejam, Machado de Assis, ou narrador, como vocês queiram, né, ele fala que há 2 tipos de vocação. Aquela que a gente consegue, que tem língua, ou seja, que ela consegue ser traduzida, tá? Boa noite, Cláudia. E aquela vocação que não consegue sair, né, se mostrar, sair do interior da pessoa e, de alguma forma, pela linguagem, pela música, qualquer tipo de comunicação, ela não consegue se exprimir, né? Então ele fala que no caso do mestre Romão é esse segundo tipo. Na cabeça dele, no interior, né, do mestre Romão, há diversas músicas, diversas composições, mas ele não consegue colocar no papel. Então aqui é um ponto chave do conto para entender o conto. Boa noite, Karina. Machado de Assis, em outro conto, né, chamado Um Homem Célebre, ele também traz essa questão da vocação. Só que no caso do Homem Célebre, ele, em vida ainda, né, ele conseguiu alcançar uma fama. Ele era super conhecido ali na cidade do Rio de Janeiro, na época, por suas composições de polcas, né, de polcas, não lembro ao certo agora, que é um tipo de música. E era aquela música popular, seria o nosso MPB, mais ou menos, tá? E ele era super famoso, mas ele era infeliz. Por quê? Qual era o grande desejo do Homem Célebre? Ele queria compor músicas que entrassem para a história, assim como as músicas de Mozart, né, de Bach, ou seja, músicas que virassem clássicos, né? E ele não conseguia, ele conseguia só compor músicas que passava ali 2, 3 meses, 5 meses, sei lá, todo mundo cantando, todo mundo ouvindo, mas depois de algum tempo todo mundo esquecia, né? Então ele não queria ser esse tipo de esse tipo de músicos que nós temos hoje, né? Que são aqueles músicos de temporada, né? Tem lá no carnaval, agora não, né? Porque nós estamos nessa situação aí complicado, mas vocês concordam, né? Que é assim, qual vai ser a música do carnaval desse ano, né? Sempre tem essa ideia. Boa noite, Vanessa. Porque são músicas que vão passar aquela temporada, todo mundo cantando, todo mundo falando. Boa noite, Emanuel. E daqui a pouco todo mundo vai esquecer. Então o Homem Célebre ele não queria compor música desse tipo. E aí a vocação dele era incompleta, ou talvez não fosse a vocação dele o que ele queria, né? E no caso aqui, no nosso caso, do mestre Romão, o contrário. Ele não consegue compor, né? Ele é um conhecido, todo mundo ama, ele é um bom regente, né, da orquestra, mas ele não consegue compor. E isso deixa ele totalmente deprimido, melancólico, e ele não sabe o que fazer. E aí, voltando para o episódio da morte da esposa dele, né? Então, a mulher, o mestre Romão casou-se em 1779, boa noite, Ada, e passou apenas 2 anos casados com a sua mulher. Logo depois ela morre, e nesse meio tempo, ali, nesses 2 anos, ele começa a compor uma música para o quê? Para exprimir, né, conseguir ali colocar
na sua música a alegria, a felicidade, o amor que ele estava vivendo com a sua esposa. E ele começa a compor, vai até chegar em uma nota que ele não consegue colocá-la, ele não consegue saber qual a nota, né, que ele quer naquele momento exato. E ele fica nisso, até que a esposa morre e ele guarda, deixa de lado essa música e decide que não quer mais saber dela e vai viver a vida rancoroso e incompleto, como eu já falei, né? E aí tem uma parte aqui, ó, que eu queria ler para vocês de novo. Porque esse é bem pequeno, então dá pra gente fazer esse tipo de leitura, tá? Boa noite, José. E ele fala assim, ó. Mas a inspiração não pôde sair. A inspiração do mestre Romão. Como um pássaro que acaba de ser preso e forceja por transpor as paredes da gaiola, abaixo, acima, impaciente, aterrado, assim batia a inspiração do nosso músico, encerrada nele, sem poder sair, sem achar uma porta, nada. Né? Então a vocação dele parece que estava ali presa, né? essa impossibilidade de compor uma música. Então, já fazendo um link, né, com a nossa vida e com elementos que Machado de Assis sempre está trazendo nos seus contos, nos seus romances, essa questão do ambiente brasileiro, né, da atmosfera brasileira, que muitas vezes frustra, ou nós mesmos, né, nós colocamos isso na nossa... como que um fato, né, que nós não vamos conseguir fazer algo, ou que sempre é melhor o do outro e não o meu, né? Nós temos às vezes, assim, esse complexo, né, de que nada vai dar certo, porque parece que nada vai dar certo, né? Vocês já, sei lá, o Jonas é empreendedor, né, faz aí trabalho na internet, não sei aqui os outros que estão assistindo no que fazem, né, o que fazem, mas é assim, quando você decide fazer algo que tem ali um mínimo de possibilidade de dar errado, como tudo na vida, né, as pessoas já começam a falar, ó, cuidado, né, não faz isso, ou, você vai largar o seu emprego, carteira, né, carteira assinada para tentar fazer tal coisa, e vai criando-se, né, em nós esse sentimento assim de medo, né? Então, por muito tempo eu também me sentia assim. Hoje, graças a Deus, isso está mudando, mas vocês devem concordar, eu acho que vocês concordam comigo, né? Existe muito isso no nosso país, porque é a nossa realidade. Eu não posso falar de outra realidade que eu não conheço, né? Talvez seja assim também, mas eu não sei. Então, ele se sentia como esse pássaro que sobe e desce, vai para um lado, para o outro na gaiola e não consegue sair, não consegue voar, certo? Bom, passado isso, né? Sim, Fabiana, vai ficar assim gravada. Né? O Adam está concordando. Então, após essas descrições, né, que o narrador faz do casamento, da morte da esposa, ele vai voltando para o presente da narrativa e fala o momento em que, após sair da festa ali que ele estava regendo na missa, mestre Romão volta para sua casa e ele descreve a casa, né, falando um pouco aqui mais técnico, uma linguagem mais técnica, né? Esse conto ele usa muito as descrições, tá? Porque o conto não tem um enredo enorme. São as descrições que fazem a diferença. Então, quando ele chega na casa, o narrador fala, ó, é um ambiente que não tem som, não tem alegria, não tem voz de mulher, não tem beleza, né? Para descrever como o mundo interior do mestre Romão reflete na casa dele, né? A única pessoa que ele tem ali em contato é que o Machado de Assis chama, né, do preto, que é o pai José, né? E é o rapaz ali que ajuda o mestre Romão. E o mestre Romão volta para casa, fala que não está se sentindo bem e vai dormir, né? Mas não consegue dormir tão bem, tá doente ali. E no outro dia eles chamam o médico, que ele chama aqui do boticário, né, naquela época, e o boticário vem e receita algumas coisas, e todo mundo ali, ao redor, os vizinhos de mestre Romão, fala que é bobagem, né, que o mestre Romão tá fazendo macacoa, né, aliás, macacoa não, macacoas, não sei se vocês conhecem essa expressão, acho que sim, né,
Ele tá fazendo uma cacoas, que na verdade ele não tá tão mal, ele quer chamar a atenção, mas no fundo, né, no seu íntimo, Mestre Romão sabe que ele tá chegando ali ao final da sua vida. E aí, sabendo disso, ele tem uma ideia. Ele fala, ó, eu não quero sair do mundo, né, não quero acabar a minha vida sem ter conseguido terminar aquela música que lá no passado, quando minha esposa era viva, eu comecei a compor. E aí ele coloca isso como a meta, a meta final da vida, compor essa música. Então ele começa, puxa a cadeira, né, ali próximo à janela para ver se o sol, se o vento, né, o inspira para que ele saia essa música, e começa ali a compor. E aí o narrador, né? Boa noite, Thiago. O narrador vai dizendo assim, ó, o princípio do canto rematava em um certo lá. Este lá, que lhe caía bem no lugar, era a nota derradeira escrita. Mestre Romão ordenou que lhe levassem o cravo para a sala do fundo, né? Então ele vai falando, ó, vai até chegar, boa noite, Júlia, boa noite, Stephanie, até chegar nesse lá que ele não consegue terminar, né? Então, a Júlia que sabe aí de música, né? Eu não conheço muito bem, não. Mas por algum motivo, Machado de Assis coloca esse lá, e existe outro conto dele chamado Trio em Lá menor, né? Que também, mais uma vez, ele coloca a música, né? Como o centro do conto. O Trio em Lá menor é uma história de 3 pessoas, né? 2 rapazes e uma moça que vivem ali um trio, né? Um trio amoroso. E ele divide o conto em 3 partes também, né? Para ter essa ideia de trio. E cada parte do conto, acima nós temos um título de uma música, né? Então Machado de Assis era muito genial, ele era muito culto, e isso reflete na sua obra, né? Então, ó, voltando aqui para o Mestre Romão. Então ele vai, tenta, não tá conseguindo compor, terminar essa música, e na cabeça dele ele tá pensando, né, o narrador vai nos mostrando, ó, eu tô morrendo, né? Eu tenho pouco tempo, eu preciso compor essa música, eu preciso pelo menos deixar isso, né? Para que daqui a alguns anos, quando alguém escute essa música, lembre-se, né? Nossa, foi o Mestre Romão que compôs, né? E aí, em certo momento, já no final do conto, enquanto ele não está conseguindo compor, ele olha pela janela e começa a observar um casal, um jovem casal, né? Ali de namorados. Boa noite, Thiago. De namorados, sim, eles eram recém-casados, na verdade, né? Mas é aquele amor do começo, aquele amor jovial. E Mestre Romão começa a lembrar da época do seu casamento, né? Como ele era feliz e como aquele casal, de certa forma, relembrava as cenas que ele teve com a sua mulher, né? E ele começa a tentar se inspirar naquele casal, mas de nenhuma forma, né? Nem com isso ele consegue compor. E aí chega a noite, o Mestre Romão está se sentindo muito mal, e ali na madrugada o Mestre Romão morre, né? E antes disso, desculpa, eu pulei uma parte. Antes da morte do Mestre Romão, né? Depois que ele desiste, rasga todos os papéis que ele tem ali. Ele fala, não vou conseguir compor mesmo, vou morrer. Que tristeza, né? Passar a vida sem conseguir realizar totalmente minha vocação. Rasga e vai ali na sua casa tentando arrumar as coisas. E aí, nesse momento, ele escuta a moça, né, aquela que está lá com o marido, cantarolar exatamente a melodia que ele tanto buscou durante todos aqueles anos. E aí encerra-se na narrativa, o narrador vai falando que depois disso o Mestre Romão, eu acho, né, agora é uma observação minha, né, por ter tido essa decepção tão grande, né? E assim, eu busquei tanto, e uma pessoa que nem queria, que estava ali cantarolando, conseguiu fazer aquilo que eu não consegui, né? E ele fica pesaroso com isso, vai deitar e durante a noite morre, né? E termina o conto, deixa eu só pegar aqui, o conto termina exatamente assim, ó. Nesse momento, aliás, o mestre ouviu-a com tristeza,
abanou a cabeça e a noite inspirou. Expirou, na verdade. Então, vejam, a questão da morte da esposa, já que é o tema que eu tô trazendo aqui nas lives, né? O tema da morte em perspectivas diferentes, né? Perspectivas distintas. Então, a morte, nesse caso do mestre Romão, ela tem um papel, digamos, de marcante na vida dele, né? Após a morte da sua esposa, ele meio que parece que a vida dele também parou, né? Ele continuou vivendo, claro, mas ele não conseguiu viver na sua totalidade, porque a questão da vocação, né? Todo mundo sabe disso, é aquela realização máxima, né? A nossa realização máxima é aquilo que nós fazemos que não necessariamente é a nossa profissão, né? Então, vocação, alguns coincidem ser, né? Mas nem todos têm a vocação como profissão, né? Então, o mestre Romão, ele passa a vida nessa impossibilidade, nessa tristeza, e a música aqui, ela representa isso, né? A impossibilidade de colocar no papel aquilo que ele também não consegue expressar, viver, né? Que é a felicidade, que é essa busca interior que o mestre Romão parece que após a morte da sua esposa, ele simplesmente não consegue evoluir em nenhum sentido mais. Mesmo que lá na frente, na missa, quando ele está regendo a orquestra, ele se mostra uma pessoa incrível, né, que todo mundo gosta e que realmente é. Mas a aparência, né, então, para encerrar, era isso que eu queria comentar com vocês, a verdade, a aparência, na verdade, do mestre Romão não coincidia com a verdade, com o seu eu interior, né? Então, é preciso também nós refletirmos sobre isso, né? Será que nós estamos vivendo essa dualidade também no mestre Romão, né? Será que nós, dessa busca de agradar, de parecer, de ser aqui, né, na internet, nesse mundo virtual, de aparência, né, de imagem, será que quando nós fechamos aqui, né, essa live e acaba isso aqui, eu tô feliz, eu tô realizada, eu tô cumprindo minha vocação, ou tudo isso aqui não passa de um teatro ou de uma orquestra, né, igual o mestre Romão? Então, é uma reflexão aí que eu queria deixar, né? E que vocês também comentassem, se vocês tiverem algo a comentar aí sobre o conto. E esse conto, assim, apesar de ter 3 folhinhas, 3 páginas apenas, ele é um conto genial, com muito a ser falado, né? Mas eu acho que a questão da vocação, da morte como impossibilidade de crescimento, ali a morte do outro, né? Porque quando nós vamos estudar a morte, nós conseguimos, no mínimo, três possibilidades, né? 3 visões ali. A morte, quando eu observo do meu ponto de vista, a minha morte, né? A morte individual, digamos, né? Não ficou muito boa essa expressão não, mas seria isso. Também tem a morte do outro, né? Como eu vejo, como eu me preocupo com a morte do outro que eu amo, né? Com a minha família, com meus entes queridos, né? E a morte social, né? Com o que eu quero ser, ou o que as pessoas como elas vão lembrar de mim após a minha morte, né? Então, no caso do mestre Romão, ele ligou para a morte dele no final ali, né? Será que se eu conseguir compor, né, vai ficar marcado, eu vou ficar marcado na história? Mas o que mais marcou a vida do mestre Romão mesmo foi a morte da sua esposa, que ele tanto amava e que foi levada assim de uma forma, né, muito triste, porque, é claro, toda morte causa um estranhamento, causa uma tristeza. Nós não fomos feitos para isso. Mas a morte de uma pessoa nova sempre é pior, né? Esses dias aconteceu assim um caso de uma amiga de internet, só nunca a vi pessoalmente, e ela perdeu uma irmã de 19 anos, né? Então isso me marcou assim, eu passei uma semana, né, pensando nisso, como é triste, mas, né, o que fazer? Deixa eu ler aqui. O Adam falou, algo nele me lembrou o conto A Morte de Ivan Ilitch. Isso, principalmente essa questão de um pouco antes de morrer, encontrar aquilo que lhe faltava. Muito bom, Adam. Eu tô estudando como colocar
a morte de Ivan Illich na minha dissertação, né, que eu vou falar sobre estou estudando sobre a morte a partir da literatura, e o Ivan, ele é o exemplo assim maior disso, né, de como no final da vida a pessoa descobre ali, né, quem eram as pessoas ao seu redor e descobre ele próprio, né. Então esse livro é excelente. Quem sabe a gente não pode comentar, né, fazer uma leitura aqui juntos. É muito bom e muito pequeno também, né? E o Tiago falou assim, muito bom. Estou pensando nessa questão que você traz diariamente. Pois é, Tiago, é uma questão que todos nós deveríamos pensar, né? É crucial. É aquela frase que eu sempre gosto de falar, né? Quem você quer ser quando você não puder ser mais nada, né? Isso nós deveríamos colocar assim na casa, né? Em algum lugar, para todos os dias nós podemos refletir, né? Ler aquilo e refletir. Então, pessoal, não sei se vocês têm algo a mais a comentar. Eu acho que eu consegui falar o que eu gostaria de ter falado, né? E fica aí o convite para sexta-feira agora. Eu vou fazer o último conto, né? A live sobre o último conto. E sexta-feira às 20 horas, tá bom? Então, convido todos vocês. Muito obrigada a quem ficou aqui. E até a próxima, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Uma boa noite e uma ótima semana. Tchauzinho, Tiago, Adam, José, todos. Muito obrigada, Dorivan. Dorivan. Olha só, eu sou aquela pessoa que erra todos os nomes, tá? Não me desculpem, mas eu sou assim mesmo. Muito obrigada, até a próxima. Até, Ada. Tchauzinho.